Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 7 de abril. Agora na Espanha, 21 horas e 23 minutos. No Brasil, 16 e 23 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, vocês vejam que a BTC segue aprisionada na base dessa cunha triangular, escalando de baixo para cima. Aqui no 4 horas, a gente está desenhando agora um doji levemente comprador, que é um candle em forma de cruz, com corpo real muito tímido, pavios igualmente muito tímidos, mas de uma maneira geral todos os fundos seguem ascendentes, todos os topos descendentes, a gente segue acumulando e dando vigência a essa cunha triangular, então é muito provável que a gente volte para estressar a própria VWAP semanal, que segue lá em 28.100 dólares. Se eu alterar o time frame aqui para os 5 minutos, vocês vejam que cada bloco desse aqui ó, é um dia e cada candle é 5 minutos. Vocês vejam que a BTC já está há quase 9 dias aprisionada nesse patamar próximo de 28 mil dólares. Fica entre 26 e 27.600 e 29.100. Chegou a bater 29.184. Eu raramente presenciei uma falta de volatilidade como essa por tanto tempo na BTC. Gente, quanto mais longeva for essa acumulação, aprisionada nessa reguinha, nesse patamar, mais violenta vai ser a movimentação de escape. Então não se enganem, vem uma mega movimentação para a BTC, porque ela está há muito tempo acumulando ali, orbitando o patamar de 28 mil dólares. Hoje o sinal o SDT na sala de sinal fechou rapidamente, a gente pegou aqui esse toque na lower, rapidamente voltou para VWAP. O par BTC ainda está aberto, mas já vai fechar. No Cop Trading, alguns pares ofertados hoje já fechou, mas com esse marasmo ficaram alguns em aberto, mas provavelmente vão fechar no gain com lucro no bolso dos assinantes. Aqui no diário, deixa eu botar aqui na BTC, vocês vejam que a gente segue dando vigência à nossa acumulação, que é a nossa onda 2. Os fundos também estão ficando ascendentes e os topos descendentes, mas vocês vejam que cada vez mais a BTC não tem mais espaço para se mexer, porque a gente está se aproximando do bico dessa figura triangular. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, o que denota que os compradores ainda estão fortemente no controle da BTC. Vem, na minha leitura, uma mega movimentação impulsiva para a BTC. Na seara fática, o Elon Musk atordou a comunidade Dogecoin depois de colocar o logotipo da Dogecoin ali no Twitter e depois remover a logo da Dogecoin do Twitter. O Elon Musk não esclareceu por que ele colocou a logo da Dogecoin, que é um cachorro da raça Shiba Inu, na página inicial ali, substituindo a logo tradicional do Twitter. Também não esclareceu a comunidade cripto por que ele colocou ou removeu, enfim, fica todo esse mistério no ar. É coisa do Elon Musk. E a Apple também não deu maiores esclarecimentos do porquê do white paper da BTC está dentro do sistema operacional, o Mac OS, desde do Mojave de 2018 até as últimas versões atualizadas. O fato é que o white paper da BTC está lá dentro do scanner virtual do sistema operacional desde o Mojave até a presente data, e a Apple não quis esclarecer por que o white paper da BTC está arquivada no seu sistema operacional. Enfim, é o novo normal. E o ChatGPT estaria, por assim dizer, alucinando. O ChatGPT, num outro incidente de alucinação da inteligência artificial, reportou que um proeminente professor de direito teria cometido uma agressão sexual durante uma viagem que ele nunca fez. Alguns devs e desenvolvedores e programadores estão reportando que existem hackers que já descobriram os caminhos dos plugins do ChatGPT e que esses hackers estariam alimentando um caminho errado para alimentar o ChatGPT
para que ele oferte uma resposta errada. Então, de repente, algum hacker querendo se vingar de algum professor. Enfim, o fato é que a OpenAI, que é a dona do protocolo do ChatGPT, falou que vai investigar esses incidentes de alucinação da inteligência artificial. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os últimos dados do payroll sugerem que uma desaceleração está chegando para a economia norte-americana. Pode eventualmente se transformar numa recessão, alguns falam até numa depressão, mas o fato é que o crescimento robusto do emprego estava encantando a Casa Branca, mas criando o problema da inflação. E agora, o Fed, com esses sucessivos aumentos na taxa básica de juros, parece que talvez tenha encontrado um ponto de inflexão. Vem aí, muito provavelmente, uma recessão. Para alguns, vem uma depressão. Mas o fato é que a economia começa oficialmente a arrefecer, já que os dados de empregos vieram bem abaixo do esperado. E líderes do Senado norte-americano pedem a libertação de Evan Gershkovich, que era o correspondente do Wall Street Journal em Moscou e foi detido pelas autoridades do Kremlin, acusado de espionagem. O Kremlin diz que os Estados Unidos estão fazendo uma tempestade em copo d'água, que para eles espionagem é um crime comum. Ele vai responder perante as instâncias do poder judiciário russo por esse crime. O The Wall Street Journal diz que ele era um correspondente, que ele não era um espião, que ele está sendo detido e acusado de forma arbitrária. Enfim, vamos ver como essa história vai se desdobrar. E a Turquia exige uma resposta de Israel e que Israel pare de atacar a faixa de Gaza e o sul do Líbano, já que não há nenhuma contra-resposta a ser dada, já que a versão dada por Israel é que esses ataques recentes, nas últimas horas, seriam uma retaliação aos morteiros que foram objeto de envio pelas milícias libanesas que lançaram esses morteiros contra o território israelense e que eles estariam revidando o envio desses morteiros em desfavor do território israelense. Israel foi questionada pela Turquia, que está promovendo um estremecimento nas relações diplomáticas. Israel ainda não deu uma resposta oficial, só reitera que está defendendo o seu próprio território. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, por assim dizer. São conflitos por todos os lados. A BTC, aqui no Diário, desenha mais um candle com corpo real levemente vendedor, muito tímido, segue orbitando o patamar de 28 mil dólares. Vocês vejam que a gente está desenhando uma reguinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles aqui no Diário. Dificilmente a BTC protagoniza essa reguinha aqui por tanto tempo, mostrando um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando a BTC faz isso, é porque vem coisa violenta pela frente. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, que segue aqui respeitando a nossa banda de VWAP no intraday, beijando a lower, voltando para VWAP, dando bons trades. Já os sinais abertos, um sinal que ficou em aberto na sala de sinais já vai fechar no Copy Trade também, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus.